será que a psicanálise está no fim? Será que a IA substitui o analista? Esses dias eu usei a IA porque eu tive um sonho de madrugada e a única coisa que estava perto de mim era meu celular. E acabei abrindo o chat e escrevendo meu sonho. E fui olhar no outro dia, né? E foi um sonho bem impactante, assim, a ponto de eu acordar à noite para poder fazer uma anotação. E eu vi que ela me ajudou. E eu percebi que muitas pessoas estão usando a inteligência artificial para fazer terapia. Será que isso funciona mesmo? Eu me chamo Vinícius Bonfim e vou fazer aqui uma análise a respeito dessa questão. Primeiro, é importante eu dizer aqui que a minha experiência foi rica, sobretudo porque eu já faço análise há muitos anos. E eu sou analista. A inteligência artificial está presente o tempo inteiro. Então pode ser que, como no meu caso, você acorde de madrugada e queira trazer uma questão para o chat, ele vai estar disponível 100% do tempo para você. Isso é um fator interessante, né? Um outro fator interessante também, que é importante ser dito, que há alguém por detrás do chat ou há um software que compila informações de um senso comum, de um padrão de comportamento que responde quando a gente pergunta. E, em regra, é um padrão, é um processo de normalização do que é considerado aceitável no comportamento social. E já de antemão já digo que a psicanálise tem um ponto forte na sua característica, que é ser também subversiva. A psicanálise ela é subversiva. E mais do que isso, o que caracteriza a psicanálise é o um a um, é a singularidade do sujeito. Então esse é um outro ponto muito importante de ser abordado. Cada um possui um processo de formação da sua subjetividade. E esse respeito à construção da subjetividade é o que faz o momento da psicanálise, da análise do setting analítico ser tão especial. Ainda, quando eu faço uma pergunta ao chat, ele me responde o que eu gosto de ouvir. Normalmente ele até elogia minhas perguntas. Podem ser as mais tolas perguntas que eu possa fazer, ainda assim eu recebo uma bonificação, uma gratificação. Excelente pergunta, e às vezes nem é. Um outro ponto importante para se dizer é a respeito do inconsciente. O inconsciente ele não está em um padrão de dados estatísticos, em um padrão compilado pela inteligência artificial. Pelo contrário, o inconsciente está exatamente onde se escapa, onde há falha, onde há fenda, onde há furo, onde há buraco, onde há vazio, onde a gente manca. E isso a inteligência artificial não consegue capturar, porque é muito sutil. É na sensibilidade, é na empatia, é na escuta fina, é na fluidez, é no tempo, muitas vezes com o silêncio que se absorve o que não é dito. O inconsciente, ele não responde à lógica, ao algoritmo, ele responde à falta. Um outro ponto muito importante que eu vejo é que a escuta analítica, ela não é tão somente técnica, quero dizer, ela não se sustenta somente na técnica, como a inteligência artificial faz com precisão e rapidez. Ela é muito técnica. A análise ela se sustenta numa escuta. E é uma escuta que não está preocupada em dar uma resposta. O analista não está no lugar do discurso do mestre. O analista não está preocupado em dar, pelo contrário, não está preocupado em dar resposta, mas sim a entender quais são os reais problemas. Quer dizer, a busca pela melhor pergunta é que nos leva à melhor resposta.
Então, a investigação no inconsciente, com uma escuta flutuante, atenta, com a permissão do silêncio, é que o setting analítico se encontra. A escuta analítica, ela não traz respostas. Pelo contrário, ela levanta perguntas. Um outro ponto também interessante para se pensar na análise e na substituição pela inteligência artificial é que a inteligência artificial ela pode até ter uma certa projeção do indivíduo naquele lugar do discurso do mestre, de onde é que se encontra tudo, né? Há anos atrás tudo era dá uma gugada, né? Vê aí no Google como é. E todo mundo parava a conversa na hora para pegar o celular e gugar e perguntar ao Google qual era a resposta da discussão que estava na mesa. Hoje se transformou em pergunte o ChatGPT a respeito dessa questão. Então pode até haver uma projeção no lugar desse discurso de mestre, mas não chega a ser uma transferência, porque a transferência ela supõe uma empatia, ela supõe uma presença, ela supõe que há um jogo entre subjetividades, onde o indivíduo que está do outro lado compreenda o que é, por exemplo, o sentimento de uma dor, de um abandono, de um desamparo, e que esses lugares possam ser ouvidos por um indivíduo, por um sujeito, por um analista que escuta. Não se preocupa em dirigir o outro sujeito, em apresentar respostas ou em responder de prontidão. Muitas vezes, esse sujeito paciente analisando tende-se a ver sozinho com suas questões, por conta de agenda, de horário, por conta do silêncio do analista, enquanto uma provocação. A transferência não é o que você sente, mas é o que você deposita no outro. Eu não estou dizendo aqui, e é importante reforçar, que a IA não tenha uma relevância. Não, sim, ela é importante, é relevante e é muito interessante a utilização dessa ferramenta como acesso a respostas rápidas, a dados, a uso estratégico de organização de raciocínio, de análise de texto de maneira mais objetiva. Isso funciona bastante. Ela serve como um instrumento, mas ela não é um sujeito apto para a escuta. Ela é útil, mas ela não é um substituto de um analista. Para a gente responder à indagação inicial, né? Será que a inteligência artificial vai substituir o analista? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas que de antemão, de uma análise orientada por uma teoria lacaniana, certamente que não, né? Não é possível fazer um corte lacaniano, não é possível a espera da escuta, não é possível a criação de um modelo analítico em que a troca entre analisando e analista seja praticamente uma composição artística, né? A arte ela é subversiva, a psicanálise também é subversiva. E para ser subversivo você tem que sair, obviamente, de um padrão estabelecido por um controle social, onde nós sabemos que a inteligência artificial atua fortemente. Um ponto muito importante da inteligência artificial é que ela pode sim ser um objeto de aconselhamento, de técnica, de organização de raciocínio, ou até mesmo de autoajuda, de bate-papo, né? Ou para auxiliar na organização do cotidiano. Isso ela é muito eficiente, mas ela não faz laço social, ela não acessa o desejo, ela não respeita a singularidade do indivíduo pelo fato do um a um não estar presente,
Quer dizer, é uma multiplicidade de técnicas de dados e processos de operações que não são singulares, pelo contrário, são plurais e que são aplicadas a um indivíduo como uma maneira de moldá-lo aos padrões dessas multiplicidades de normalização. Então, me parece, inclusive, uma ferramenta que controla e disciplina o comportamento, ao contrário do que a gente vem estabelecendo do lugar da psicanálise. A análise ela começa exatamente onde termina a resposta automatizada. É nesse lugar onde não tem um ponto final, né? É na entrelinha, no silêncio, é na lacuna, é no lugar do desejo que a análise se encontra. Então, respondendo pontualmente à questão, é claro que não. A inteligência artificial não vai substituir um processo, um setting analítico, 1 a 1, a singularidade, o acesso ao inconsciente por um processo de investigação com o seu analista. Mas ela tem grandes contribuições e, sobretudo, para democratizar também algum tipo de acesso à psicanálise, uma vez que a psicanálise ainda continua num espectro bem elitista e de difícil acesso para a população mais carente. Se você gostou desse conteúdo, dá uma curtida e me segue aqui nesse canal. Até o próximo conteúdo.